Explica de hoje vai tratar de um tema muito presente na vida dos brasileiros. Certamente você já se perguntou por que é tão caro e tão difícil empreender no Brasil e por que a sociedade brasileira despende quase cerca de 50% do PIB para sustentar o Estado, o setor público brasileiro, que já arrecada bastante, cerca de 33% do PIB em tributos, e ainda assim consegue gastar mais do que arrecada. Uma resposta que está por trás desses problemas, desse custo, é o excesso de burocracia. Pois é, de 88 para cá, o Brasil promulgou cerca de 5 milhões de novas normas, né? Então, se a gente observar só a legislação tributária, que foi um levantamento feito pelo advogado Vinícius Leôncio, só a legislação tributária ela teria hoje cerca de 40 mil páginas, 42 mil páginas se ela fosse reunida num livro só. E ela pesaria mais do que um elefante, cerca de 7,5 toneladas. Então, a gente percebe que tudo isso gera uma série de problemas. Um deles, por exemplo, é a quantidade de horas, né? O recorde que o Brasil tem na quantidade de horas necessárias que uma empresa dedica hoje no ano para pagar impostos, para cumprir suas obrigações com o fisco. Então, são cerca de mais de 1.500 horas hoje no ano que as empresas gastam. Então, isso tem gerado uma série de problemas. O principal problema em termos de negócios é que as empresas acabam alocando seu cérebro, seu tempo, sua dedicação em excesso para atividades que não são core, né? Então, que elas poderiam estar fazendo algo de produtivo, vamos dizer assim, gerando até mesmo mais receita, mais empregos, mas elas estão preocupadas em não levar multas, em cumprir burocracias. Além disso, é gerado um custo em cascata, porque quanto mais papel, quanto mais lei, quanto mais norma eu tenho, necessariamente mais gente é preciso para analisar isso. Então eu preciso de mais cargos, de mais pessoas no judiciário. Então tudo isso gera um custo que muitas vezes seria certamente desnecessário. Outro ponto importante é que a gente sabe que nem sempre quantidade é sinônimo de qualidade. Um exemplo é que a Câmara dos Deputados no ano passado bateu recorde em termos de projeto de lei. Foram 5.300 proposições em 2019, o ano inteiro. Isso, na verdade, é o maior número que se tem registro na Câmara desde 1935, 36. Então, observa-se que no momento em que é preciso votar, por exemplo, como agora, questões importantes, como compensações tributárias que foram aprovadas de forma equivocada, ou até mesmo no momento de pensar no coletivo, né, de pensar de forma em que a sociedade possa enfrentar essa pandemia da melhor forma possível. O que a Câmara fez agora foi desidratar, por exemplo, uma economia que haveria com congelamento de salários dos servidores. Então, percebe-se que hoje o Brasil precisa de um choque de produtividade, precisa de um choque de realidade e, essencialmente, o setor público como um todo precisa colocar a mão na consciência e observar se de fato está contribuindo da forma que deveria contribuir para a atual situação do país.